Você já tentou copiar a rotina de alguém e não conseguiu manter? Acordar lá pelas 5 da manhã, seguir um protocolo novo, fazer tudo exatamente como mandava ali a receita, mas não funcionou. Muitas pessoas acreditam que isso daí acontece por falta de disciplina, mas existe uma possibilidade muito mais interessante do que essa. Talvez você esteja tentando viver em um ritmo que não corresponde ao estado atual do teu organismo. E para entender isso, a gente precisa falar de três conceitos fundamentais: Eucrite, cronotipo e relógio biológico. Quando você compreende como essas três coisinhas aí, elas se conectam, fica muito mais fácil da gente entender por que algumas pessoas vivem em fluxo e outras passam a vida inteira lutando contra o seu próprio corpo. Vamos começar pelo conceito mais importante da cronobiologia ayurvédica que a gente tem trazido ultimamente aqui para o canal, que é o conceito de Eucrite. A Eucrite, ela representa qual é o seu estado biológico atual, exatamente hoje, nesse momento. Ela é resultado de uma interação entre quem você é e tudo aquilo que influencia você diariamente na tua vida. Para a gente compreender isso, a gente precisa conhecer dois conceitos que são importantes no Ayurveda, que é a base da Eucrite. O primeiro deles é a Prakriti. A Prakriti ela representa a sua constituição original, são as suas tendências naturais e as características da tua base mesmo. Então, a gente tem de um lado essa Prakriti e do outro lado, para compor a Eucrite, a gente tem a Vikriti. A Vikriti, ela representa todas as influências que atuam sobre essa tua constituição. E aí nós temos diversas influências, como o ambiente onde você vive, o que você come, né? Seus padrões de hábitos alimentares, o teu sono, as suas atividades físicas, a tua idade, o clima onde você vive, o estresse do teu dia, né? Quanto você vive de estresse diariamente, a tua rotina e até mesmo o teu estado emocional e mental. Em outras palavras, a Prakriti é a sua natureza e a Vikriti são as influências que atuam sobre essa natureza. E a Eucrite é o resultado dessa interação dessas duas coisas. Dependendo dessa relação, a Eucrite ela pode se apresentar de duas formas. Quando existe um alinhamento, a gente tem a Eucrite Sâmya. Quando existe um conflito e uma desorganização de alguma forma, a gente tem a Eucrite Vaissamya. De uma forma mais lúdica, eu posso te dizer que imagina aí uma semente de uma mangueira. Essa semente, ela é a Prakriti. Ela já carrega um potencial próprio desde o início, desde quando ela é semente. Mas o resultado final vai depender do solo, da água que você vai dar para essa semente, da quantidade de luz que essa semente vai receber, do ambiente onde ela vai crescer. Então, essas influências nessa semente representam a Vikriti. A árvore que existe hoje, nesse momento, é a Eucrite. Essa árvore, ela pode continuar crescendo, vivendo de uma forma muito bonita, dando frutos, ou ela pode apenas sobreviver naquele local onde ela está. Uma das formas pelas quais a Eucrite se manifesta é através do cronotipo. O cronotipo, ele representa sua preferência. Então, pesca essa palavra aí. A preferência natural para dormir, para acordar, para você se sentir mais disposto ao longo do dia. Se essa disposição e essa energia, ela vem mais ali no iniciozinho do dia ou ela está vindo mais ali para o final do dia. Isso é o cronotipo. Ele possui também uma base biológica muito importante, incluindo fatores aí genéticos que são documentados extensivamente pela cronobiologia moderna. Tem uma variante de um gene, que é o PER3,
que regula aí a expressão do nosso relógio circadiano, mas o cronotipo também sofre influência do ambiente, da nossa idade, da exposição que a gente faz à luz, dos nossos hábitos e do nosso estilo de vida. Então, fazendo uma analogia aqui, se o teu corpo fosse um smartphone, o cronotipo seria aquele horário em que a bateria desse smartphone naturalmente vai entregar ali um melhor desempenho para a gente. Isso daí é a essência do cronotipo. Se o smartphone ele for de última linha, ele vai conseguir te entregar mais. Se essa genética for melhor, ele vai conseguir te entregar melhor. Se essa genética não for tão boa, se o smartphone for meio caidinho, ele também já vai impactar nesse desempenho aí. Então, ele vai criar toda essa modelagem para a gente. A cronobiologia moderna, ela classifica essas preferências em 3 grandes grupos. Então, a gente pode traduzir isso como os matutinos, os intermediários e os vespertinos. Vocês também vão ouvir alguma coisa aí voltada para a cotovia, que seriam os matutinos, e as corujas, que seriam os vespertinos. Mas os matutinos, eles preferem normalmente dormir e acordar mais cedo. E a quantidade de energia, de disposição, desempenho acaba sendo muito maior na parte da manhã. Já os intermediários, eles vão ocupar essa posição meio central entre o matutino e o vespertino. O vespertino, ele tende a dormir e acordar um pouco mais tarde e vai ter uma energia maior aí para o final do dia. A cronobiologia ayurvédica parte de um princípio muito bem estabelecido em que o ser humano, ele é um ser biologicamente diurno. Ele é uma espécie diurna. Então, nós temos essa associação, né, com o Sol, com o período solar. O nosso design fisiológico, ele também está otimizado para funcionar com ciclos de claro e escuro. E o padrão de referência da nossa espécie é ser matutina. Isso não significa que ser o vespertino seria um defeito. Significa que quanto mais distante o cronotipo ele se encontra desse padrão de referência, mais intencional precisa ser o nosso manejo de alguns fatores para a gente conseguir manter esse nosso organismo mais voltado para o Eukriti Samya, uma Eukriti em equilíbrio. O vespertino ele não precisa se transformar em matutino, até porque tem uma questão genética que faz com que aconteça essa diferenciação, mas ele precisa de uma estratégia mais consciente de alinhamento, principalmente considerando em qual etapa de vida você está. Isso daqui é muito importante. Enquanto mais jovens, esse cronotipo ele pode vir a ser interpretado com mais naturalidade como vespertino, mas quando a gente passa por um período onde a gente vai envelhecendo, a gente tem que tomar mais cuidado. A gente precisa ter essa consciência de que somos realmente vespertinos ou o meu modelo de estilo de vida está me deixando cada vez mais para esse tipo de cronotipo. E para entender por que isso acontece, a gente precisa falar de 3 tempos que vão influenciar a nossa biologia. Então imagina aí 3 relógios. Imagina um relógio na parede que ele mostra ali o horário do sol, o nascer e o pôr do sol. Aquele reloginho ali está mostrando isso pra gente. Aí tem um outro relógio que está aonde? Não está do lado de fora, ele está dentro do nosso cérebro. E aí ele está mostrando para a gente o relógio biológico, o que está acontecendo dentro do nosso corpo. E um terceiro relógio, que ele está ali na sua agenda. E ele está mostrando todos os compromissos que você tem ao longo do dia. Então, quanto mais esses relógios eles se afastam uns dos outros, mais a gente tende a ter uma sensação de cansaço, de desalinhamento. Então, nós temos 3 relógios. O primeiro relógio é o tempo solar. Então, é o ritmo da natureza.
É a luz, é a escuridão, são as estações do ano. Isso é traduzido no Ayurveda como o Dinacharya, que é a rotina diurna, o Ratricharya, que é a rotina noturna, e o Ritucharya, que é a rotina sazonal, que a gente já falou por aqui no canal. Na cronobiologia, esses sinais externos, eles são chamados, não sei se você lembra, que é aquele nome alemão, que é Zeitgebers. Então, eles são os sincronizadores biológicos. A luz do sol sincroniza a gente, para a gente poder perceber tá de dia ou tá de noite. O segundo relógio que a gente tem é o tempo biológico. Então, é esse ritmo interno coordenado por aquele pedacinho, aquele grãozinho de arroz no nosso cérebro, que é o núcleo supraquiasmático, o NSQ. E por todos os outros relógios biológicos, que são os relógios periféricos, distribuídos ali ao longo do nosso corpo, que vão estar em todos os nossos órgãos, nossas células, ficam ali também ditando esse tempo biológico para a gente. Isso é o que organiza e mantém todas as atividades que acontecem no nosso corpo, funcionando em sincronia com aquele relógio, com o tempo solar. Só que a gente tem um terceiro relógio, que é o tempo social. Esses são os horários de trabalho, os horários de estudo que a gente tem, os nossos compromissos diários, as nossas responsabilidades que a gente vai ter e não tem como escapar disso. A gente tem esse relógio aí, esse tempo social forte hoje em dia para a gente conseguir seguir. Então, todos nós vivemos sob a influência desses três tempos. Nós temos três relógios que guiam a nossa vida. Então, quando eles trabalham em harmonia, a tendência é existir mais equilíbrio. Quando eles começam a entrar em conflito uns com os outros, começa a surgir sinais de desalinhamento. E é exatamente aqui, nesse ponto, que entra o relógio biológico da cronobiologia ayurvédica. Pensa no relógio biológico da cronobiologia ayurvédica como um GPS. O GPS, ele não dirige o carro por você. Ele apenas mostra a rota mais eficiente para você chegar do ponto A até o ponto B. Então, você continua tendo liberdade para fazer as suas escolhas, mas agora você sabe qual é a direção que você tem, né, para você poder gerar menos atrito, mais fluidez, um caminho mais rápido, um caminho que seja mais funcional e mais efetivo para você. Bom, então ele funciona como um padrão de referência para a gente conseguir sincronizar esses três tempos: o solar, o biológico e o social. O objetivo não é criar uma rotina rígida para a gente. O objetivo do relógio biológico da cronobiologia ayurvédica é oferecer um mapa para a gente alinhar principalmente o ritmo social ao nosso ritmo biológico e ao nosso ritmo solar. Quando a gente utiliza esse relógio como referência, a gente facilita o quê? A manutenção da sua Eukriti Samya, que é a Eukriti equilibrada. Esse relógio, ele é o tema central de um curso que eu já fiz aqui para o canal, que está gratuito. E eu vou deixar o link aqui na descrição para quando você quiser se aprofundar nesse tema. Mas isso não significa que todas as pessoas devem seguir exatamente a mesma rotina. Afinal de contas, nós somos seres únicos. Nós somos indivíduos. E é aqui que entra um outro conceito dos três doshas, Kapha, Pitta e Vata. Então, o relógio biológico da cronobiologia ayurvédica fornece ali para gente uma primeira camada, um padrão primário, que se a gente não entender nada de nada, seguindo aquilo, a gente vai seguir um caminho para traçar a nossa Eukriti Samya, para a gente conseguir um equilíbrio na nossa vida. Mas os doshas, Kapha, Pitta e Vata, eles oferecem um segundo momento para a gente, que é uma personalização secundária. Então, é como se o relógio biológico da cronobiologia ayurvédica fosse um molde, né? Eu tenho um molde que é o mesmo para todos, beleza. Mas imagina, a roupa, ela vai precisar de alguns ajustes diferentes para cada pessoa. Eu posso comprar aquela calça e precisar fazer bainha. Um outro vai ter que fazer algum ajustezinho aqui do lado, que já não vai ficar muito bom. Então, a gente vai ter que criar alguns ajustes.
Essa subdivisão em 3 doshas representa exatamente esse segundo nível de ajustes que a gente pode tratar. Tem um terceiro depois, mas por enquanto a gente vai manter aqui nesse segundo nível, aprofundando aqui nesse vídeo. Então, de uma forma geral, todos se beneficiam, todas as pessoas vão se beneficiar de, por exemplo, dormir antes do ciclo de pita noturno, que o início do ciclo de pita noturno é 10 horas da noite. Todo mundo vai se beneficiar de dormir antes desse período. E despertar quando? Antes do ciclo de Kapha, que é 6 horas da manhã. Então, despertar antes das 6 da manhã. Mas existem algumas diferenças ali que a gente pode botar, que vai individualizar um pouquinho mais todos nós. Uma pessoa, por exemplo, com uma predominância mais Kapha, com estado mais Kapha atual, ela costuma se beneficiar de acordar mais cedo, para evitar que ela tenha mais lentidão ou crie um processo de letargia maior nela, porque Kapha já tem essa tendência. Então, se você é Kapha, você já vai ter uma tendência a ser mais lento, mais letárgico, acordar mais cedo, que Pitta e Vata vai te ajudar nesse processo. E elas podem dormir um pouco menos. Digamos que elas não adoecem, elas aceitam melhor. Essa configuração mais Kapha aceita um pouco melhor dormir um pouco menos. Então, digamos que elas consigam dormir ali por volta de 7 horas por noite. E não vai ter tanto problema de distúrbio do sono do que Vata, por exemplo. Uma pessoa com predominância Pitta agora, ela tende a funcionar bem nessa faixa mais intermediária, dormindo ali de 7 a 8 horas por noite, acordando ali por volta de 5 horas, pode ser muito bom para ela. Já uma pessoa com uma predominância Vata, ela geralmente necessita de um pouco mais de sono. Então, ela vai precisar de um pouquinho mais de sono. E também vai precisar de uma regularidade maior na rotina para conseguir levar isso realmente todos os dias. Então, genericamente falando, pessoal, isso daqui é uma coisa genérica ainda, tá? É um segundo nível, mas ainda é genérico. Eu posso dizer que ela pode dormir por volta de 8 até umas 9 horas por dia e acordar ali pouquinho antes das 6 horas da manhã. Perceba que nós não estamos criando regras diferentes para o relógio biológico da cronobiologia ayurvédica. A gente está ajustando um mesmo padrão biológico às necessidades individuais, considerando aí uma nova divisão em 3 etapas, em 3 formas diferentes: Kapha, Pitta e Vata. O objetivo da cronobiologia ayurvédica não é fazer você seguir uma rotina perfeita. É ajudar você a criar uma rotina coerente com o que você é hoje, com o que você pode fazer agora. Então, o que você aprendeu até agora aqui comigo? A sua Eucrite, ela representa o estado biológico atual do teu organismo, que ela pode estar em Samya, ou seja, em equilíbrio, ou Vaissamya, desequilíbrio. Que o teu cronotipo, ele é a expressão temporal desse estado, que nós somos influenciados por 3 tempos: solar, biológico e social. E que o relógio biológico da cronobiologia ayurvédica, ele funciona como uma referência para a gente conseguir alinhar esses 3 tempos com a personalização conforme o seu dosha dominante. Mas será que os doshas, eles são o nível máximo de personalização que uma pessoa pode ter? A resposta é não. Então, no próximo vídeo, eu quero tentar te mostrar como é que você pode identificar, na prática, se a sua Eucrite está mais Samya, mais equilibrada, ou mais Vaissamya, desequilibrada. Isso que não é teoria, são indicadores concretos que você vai poder observar no seu dia a dia. Qualidade do teu despertar, a sua energia ao longo do dia, como é que você pode responder e como é que você responde essas refeições que você faz. Um método de autoconhecimento que vai além do cronotipo e além
dos doshas, que a gente está acostumado sempre a falar e a querer considerar isso como algo único e impactante nas nossas vidas. Se você quer aprofundar um pouco mais esses conceitos, eu te convido a assistir um mini curso gratuito que eu tenho aqui no canal, do relógio biológico da cronobiologia ayurvédica. Está aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar também um cardzinho aqui para você acessar. Antes de você fechar esse vídeo, me conta aqui nos comentários qual você acredita que é o teu cronotipo hoje. E lembre-se, quando você entra no mesmo ritmo do teu corpo, a vida ela fica mais leve. Eu te vejo no próximo vídeo.